Olá, espero que você esteja bem, com a possibilidade de ser cuidada e cuidado, e também com a responsabilidade e o desejo de cuidar. Hoje eu compartilhei um pensamento do Bernard Shaw no meu Instagram, no Facebook, ou seja, nas redes, e que ele traz nesse pensamento, ele traz uma provocação que me agrada porque me incomoda. Mas me incomoda melhor do que outros incômodos. Por quê? Quando ele fala que a vida não é sobre encontrar a si mesmo, a vida é sobre criar a si mesmo. Tem uma diferença grande, né, daquilo que você encontra, ou seja, daquilo que você descobre e daquilo que você cria. Por que eu estou dizendo isso em relação a um incômodo que me agrada mais? E o incômodo aqui tá colocado de forma provocativa, né? Porque, na verdade, cada vez mais eu penso que essa seja a grande jornada da existência humana. Ou a primeira grande jornada para saber mais de si, para criar mais de si, para daí então saber um pouco mais do outro e criar melhores relações com o outro, e assim por extensão saber um pouco mais do mundo e criar uma passagem minha, sua, melhor pelo mundo. Uma passagem que tenha mais capacidade de nutrir do que intoxicar. E essa aqui é um pensamento atribuído a Sócrates, né? Saber de si para saber do outro, para saber do mundo. Então, a coisa do criar a si mesmo coloca uma atividade autoral, uma responsabilidade do ser que cria a sua história, do ser que cria por meio das suas atitudes, que são frutos das suas escolhas, que a gente torce para que as nossas escolhas sejam frutos da nossa reflexão, e que essa reflexão possa beber em várias fontes, porque a gente olha para o mundo, a gente olha para a gente no mundo, a gente olha para a gente nas relações que a gente tem, a gente olha para a gente nas tarefas que a gente executa, a gente olha para a gente na relação com a gente mesmo. Então, com isso, por olhar para a gente, por perceber a gente melhor, a gente tem mais elementos, e quando eu digo mais, não só em quantidade, mas mais e melhores elementos, porque eles têm mais lucidez, porque foram olhados com uma luz melhor. E aí com isso a gente pode refletir com base em pontos que são mais conectados com a realidade, com a nossa realidade, e essa reflexão gerar decisões, escolhas, e por essas escolhas a gente age no mundo, deixa a nossa pegada no mundo. Sabe que, olhando para esse mato aqui, né, esse matinho, essa grama, né, tem uma frase do Michel Maffezoli, um sociólogo francês contemporâneo, que ele fala sobre a importância da gente sair para o mundo para ouvir o mato crescer. Sair para o mundo para ouvir o mato crescer. Eu já usei essa frase em alguns momentos, inclusive na dissertação de mestrado, quando eu falei sobre ética na comunicação. O que diz para mim ouvir o mato crescer? E especialmente no contexto que eu estou trazendo aqui, sobre criar a si mesmo, muito mais do que encontrar a si mesmo, como jornada mais relevante da vida, pensando na gente, claro. Sem falar, já tendo dito a importância das nossas relações com as pessoas mais próximas e, por consequência, com o mundo. Mas ouvir o mato crescer pede para a gente uma capacidade de percepção, de escuta, de paciência, de persistência, de concentração,
de permitir o tempo do crescimento do mato. É uma hipérbole, né? Porque para ouvir o mato crescer, eu não sei, teria que colocar o ouvido bem pertinho da grama e ficar ali alguns dias. Ou seja, é uma hipérbole e ao mesmo tempo é uma metáfora, mas claro que a ideia dessa parcimônia, desse capricho, e aqui eu quero coordenar essas ideias, ou seja, o capricho na percepção de mim mesmo, ou seja, quanto que eu estou olhando para mim mesmo no cotidiano, partindo da ideia do olhar para mim mesmo, para saber como estou, e ao olhar para mim mesmo e saber como estou, também me perguntar como quero estar. E entre o como estou e como eu quero estar, há o processo criativo de mim mesmo. Agora, se eu não escuto o meu mato crescer, e se eu não sei para onde o meu mato deseja crescer, ou seja, se eu fosse um girassol, para onde estaria apontando o meu girassol, ou seja, onde estaria o meu sol, para aquele lugar para onde eu quero apontar, como fonte de energia, como fonte de convite, como meu sentido, né? Então, me perceber melhor como estou me sentindo, como estou me relacionando, como as pessoas ficam perto de mim, como as pessoas ficam longe de mim, que tipo de trabalho eu estou fazendo, que capricho eu coloco, o que eu deixo de fora do meu trabalho porque não consigo ou porque não quero, como eu ajo no mundo. O mundo é mais limpo, o mundo é mais ético, o mundo é mais belo porque eu estou aqui, ou os contrários disso. Então, quando eu dialogo comigo mesmo, quando eu olho para mim mesmo com mais sinceridade, com mais inteligência e com persistência, com tenacidade, porque a gente não vai ouvir o mato da gente mesmo crescer distraído, sem encontrar espaço de qualidade para isso, momentos de qualidade, banho interior, como diziam os gregos antigos, inclusive nos trabalhos de Hércules, tem um momento ali, um dos trabalhos é um trabalho voltado para a questão do banho interior, da higienização por dentro, para a gente tirar as camadas que não queremos e não nos servem mais e tentar chegar mais perto do essencial, do radical da gente mesmo, da nossa raiz, naquele momento. E a partir dali, daquele processo de autopercepção aprimorado, no miúdo da vida, aumentar a chance da gente criar a nós mesmos, de forma autoral, que é diferente de a gente encontrar a nós mesmos, como se nós já estivéssemos prontos e prontas e fôssemos só tirando camadas até encontrar. Eu acho que a gente vai tirando as camadas para encontrar a semente com mais sinceridade em relação à nossa essência, aos nossos valores, às nossas possibilidades. Agora, a partir daí vem a semeadura, vem todo o processo de criação do potencial em ato, em existência. Então, a autopercepção como um ingrediente e uma etapa indispensáveis para o processo de autocriação, que a gente pode chamar de autodesenvolvimento também. Então, isso tudo me incomoda de uma forma muito mais interessante do que o processo de o autoconhecimento é como se eu fosse, de repente eu conheci, de repente eu encontrei e já estava lá. Não, eu prefiro a jornada, porque a jornada ela dá sentido, ela encaminha, porque como diz lá o Antônio, que eu não lembro o sobrenome dele, em relação que é caminante, no hay camino, el camino se hace al caminar. Ou seja, você que caminha, o caminho não existe, o caminho se faz ao caminhar. Por isso eu gosto da ideia de que a vida seja muito menos sobre me encontrar e muito mais sobre me criar, né? Viva a criação. Beijo mascarado para você. Tchau.